Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Importações de soja pela China, o maior comprador mundial da oleaginosa, aumentaram 25% no mês de maio. Brasil fechou o segundo semestre do ano passado com uma capacidade de armazenagem agrícola de 168 milhões de toneladas. Parceria comercial entre Brasil e Polônia tem grande potencial de crescimento no agronegócio. André Bartotti vai falar sobre o setor produtivo da pecuária de corte. Oferta de animais terminados tem atendido com certa facilidade as demandas das indústrias. E Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista, vai falar sobre as dietas nas festas juninas. O agronegócio está começando. As importações de soja pela China, que é o maior comprador da oleaginosa do mundo, aumentaram 25% no mês de maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado, para um recorde, com grandes volumes de cargas compradas anteriormente, chegando ao país. A China importou 9 milhões e 500 mil toneladas de soja no mês passado. Isso de acordo com dados do governo chinês, que foi agora divulgado nesta semana. As importações da oleaginosa cresceram 7,6 milhões de toneladas no mesmo mês do ano passado e subiram quase 20% na comparação com abril. Já no acumulado do ano, as importações subiram quase 20%, para 37 milhões de toneladas. Dados de mercado mostram que o aumento em maio ocorreu em linha com as expectativas das grandes trades. Isso provavelmente vai exercer uma maior pressão sobre as margens de esmagamento já fracas no país. Os preços domésticos do farelo de soja mergulharam anteriormente à medida que as importações de soja chegaram em um período concentrado. O Brasil fechou o segundo semestre do ano passado com uma capacidade de armazenagem agrícola de 168 milhões de toneladas. E com isso, a capacidade de guardar esses alimentos cresceu 0,9% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Isso são dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os principais locais de estocagem de itens agrícolas foram os silos, que alcançaram a capacidade de armazenamento de 77 milhões de toneladas, 3,2% mais do que no primeiro semestre. Já os armazéns graneleiros atingiram 64 milhões de toneladas, 0,2% a mais do que no semestre anterior. E os armazéns convencionais, aqueles com estruturas infláveis, somaram 26,5 milhões de toneladas, o que representou uma queda de 3,6% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Já em relação ao número de estabelecimentos ativos, houve um leve acréscimo de 0,1%, passando de 7.800 estabelecimentos no primeiro semestre para 7.829 estabelecimentos no segundo semestre. A parceria comercial entre Brasil e Polônia tem um grande potencial de crescimento no agronegócio. Segundo um documento que saiu agora do Ministério da Agricultura, os poloneses, existe uma grande oportunidade dos poloneses para com o Brasil como fornecedor de carne suína, como complementariedade do mercado. Hoje, as exportações brasileiras para aquele país representam apenas 0,5% das importações polonesas e aquele mercado vende somente 0,2% dos seus produtos para o Brasil. Os dois países têm interesse em intensificar as trocas comerciais no setor e, para os poloneses, o Brasil é visto como grande parceiro, eleito entre os 7 países estratégicos em investimentos para ampliar tratados comerciais em diversos setores da economia. O encontro entre Brasil e Polônia serviu também para explicar fatos
relacionados à Operação Carne Fraca e ressaltar a qualidade dos produtos brasileiros e a sua sustentabilidade. A diretoria da Câmara de Comércio da Polônia frisou a importância desses esclarecimentos e afirmou que se dedicará a estreitar a relação com o Brasil. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos hoje variação de nebulosidade, períodos curtos de sol, intercalados com períodos de nuvens. Nós vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 34 a máxima e 19 a mínima. Minasul, 31 a máxima e 18 a mínima. Posse, 30 a máxima e 18 a mínima. Aruanã, 35 a máxima e 17 a mínima. Cabeceiras, 28 a máxima e 14 a mínima. Itaberaí, 30 a máxima e 17 a mínima. Cristalina, 25 a máxima e 13 a mínima. Mineiros, 29 a máxima e 17 a mínima. E Rio Verde, 30 a máxima e 15 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, André Bartosti vai falar sobre o setor produtivo da pecuária de corte. Oferta de animais terminados tem atendido com certa facilidade as demandas das indústrias. E Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista, vai falar sobre as dietas nas festas juninas. Nós voltamos já. Durante um evento que aconteceu no estado de Goiás, lá em Porangatu, eu conversei com o pecuarista André Bartosi. Ele é do Mato Grosso do Sul e ele falou sobre o setor produtivo da pecuária de corte. E durante a conversa, ele disse que a pecuária passa por um momento importante em todos os sentidos, principalmente gestão, planejamento, tecnologia e também de política. Confira. Eu penso que a gente está no meio de uma revolução. A gente tem muito para caminhar, assim, respondendo diretamente a sua pergunta. E isso tem a ver com as tecnologias tropicais. Lembrando que o Brasil, apesar de ter muito para evoluir, nós somos o principal país em tecnologia tropical do mundo, né? E ainda assim a gente tem muito para ganhar, cara. Muito mesmo. Essa revolução que você está fazendo, ela deve ser aplicada, ou tem que ser aplicada, deve ser seguida, vamos dizer, pela maioria dos pecuaristas, ou ainda tem muita gente que não está preparado para isso? É muito boa. Acho que é importante a gente lembrar que parte disso que você falou que eu estou fazendo, eu trabalho numa região altamente agrícola e tecnificada, então eu tenho por obrigação fazer uma pecuária competitiva ou optar pela agricultura. Então, no meu caso, eu realmente faço uma pecuária com integração lavoura e lavoura e pecuária, né? Por estar nessa região. Agora, todos têm a evoluir e isso é relativo à região que você está, né? Eu acho que a pecuária, ela vai evoluir sim no Brasil, mas de maneira heterogênea talvez, não vai ser homogênea. Agora que todos têm evoluído, inclusive muito, inclusive eu, sem dúvida nenhuma. O que nós fazemos hoje vai ser explicitamente diferente do que nós faremos em 2027. E a gente tem que estar atento a isso. Quer dizer, nós temos que fazer o bolo, porém talvez a receita seja um pouco diferente. A sua região um caso, Goiás, Mato Grosso, São Paulo outro caso. Perfeito, perfeito. Eu acho que quando eu falei que eu estou numa região agrícola e eu tenho que acompanhar, é porque eu tenho que acompanhar a rentabilidade dessa região. Porque senão não faz sentido. Nós temos que lembrar que apesar da gente ser apaixonado por pecuária, nós somos produtores. A gente tem que fazer o máximo que aquele hectare e aquela região permitem. Lógico, respeitando a região, né? Cada caso é um caso. Na sua visão, o que deveria ser fundamental hoje para o desenvolvimento da pecuária, principalmente na região centro-oeste, que é uma região que é a maior produtora de grãos do país e também de carne? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que a base da nossa pecuária, a pasto, nunca vai mudar, eu tenho certeza disso, ainda mais com esse avanço de tecnologia que a gente está e vai ter pela frente. Então, vamos combinar que a gente tem que produzir boi a pasto com tecnologias. Isso não quer dizer produzir pouco. É muito importante a gente lembrar disso, né? Agora, pensando no que a gente pode fazer ou deve fazer, eu penso o seguinte:
muito do conhecimento da pecuária não está aplicado ainda. Lógico que tem muito conhecimento que nunca vai ser aplicado, né? Mas uma grande parcela precisa ser aplicada e nós, às vezes, somos relapsos nisso, né? E o grande ponto, Toninho, eu acho que é medir. Medir pecuária não é muito simples. E quando você não mede, você acha que está tudo certo, ou está tudo igual, ou a média está boa, né? E não é bem assim. A pecuária tem um diferencial, um desvio, vamos dizer aí, ponderal, muito grande. E a gente tem que encurtar isso. Esse é o caminho do produtor, do profissional que quer evoluir. Então, concluindo, talvez hoje o desenvolvimento da pecuária não está tanto na tecnologias, mas sim na gestão, na condução do processo. Sim, sem dúvida. E aí, complementando uma coisa que me veio aqui, a gente tem o gargalo da mão de obra, da pessoa que está na ponta, né? Não adianta eu, como proprietário ou como administrador, saber muito, sendo que o cara que está na ponta não sabe. Esse conhecimento tem que ser aplicado mesmo, perto do boi, perto do pasto. É isso que a gente precisa. Condição de produzir mais do que nós estamos produzindo? Tem. Dobrar nossa produção e produtividade? Tem. É uma questão, talvez, também de querer. Eu acho que é uma questão de querer e lembrando, sem perder qualidade, que a gente já tem muita qualidade. Nosso alimento é muito seguro, a gente produz sem antibióticos, sem hormônios, a pasto, né? Isso não é dito porque todo mundo sabe, ou deveria saber, não sei, né? Agora, a condição de produzir mais, é óbvio, a gente tem. E depois do intervalo, você vai ver que a oferta de animais terminados tem atendido com certa facilidade a demanda das indústrias. E Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista, vai falar sobre as dietas nas festas juninas. Nós voltamos já. A oferta de animais terminados tem atendido com certa facilidade a demanda das indústrias, dando espaço, inclusive, para que algumas empresas testem preços menores. Entretanto, nesses casos, o volume de negócios é reduzido. As programações de abate confortáveis, em torno de 6 dias, em São Paulo principalmente, dão suporte a este cenário de pressão de baixa. Lá em São Paulo, o preço do macho terminado teve uma queda na última semana e está na média aí de R$ 130 à vista, livre de fundo rural. E com isso a margem de comercialização das indústrias que fazem a desossa ficou na semana passada em 36%, o que mantém o bom poder de compra das indústrias, caso haja necessidade. Já para o curto prazo fica a expectativa de como a demanda na ponta final vai se comportar. E eu vou conversar agora com a nutricionista Carolina Chaveiro da Silva. Ela é especialista em nutrição clínica e esportiva. Carolina Chaveiro da Silva, tudo bem? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tudo certinho? Graças a Deus. Pois é, nós estamos no mês de junho, festa junina, São Pedro, São João, foguete comendo solto aí. E a mulherada no light diet, comendo paçoca, comendo caldo e mané pelado e... A pamonha, tudo com alta quantidade de açúcar. E aí inventa pamonha com linguiça, pamonha à moda, pamonha não sei o que tem, e o bucho só vai... Aí chega no final do mês, a carga, né, é enorme, a pessoa quer correr atrás do prejuízo e aí às vezes é onde que não consegue. Às vezes até para as férias de julho, porque após as festividades juninas, vem férias de julho. Então a pessoa quer às vezes emagrecer em 1, 2 dias, fazendo dietas inadequadas, é onde que tem um prejuízo um pouquinho maior. Então é mais fácil a gente ter o controle na hora de ir em alguma festividade junina, é mais fácil às vezes não exagerar nessas festas, para não ter um prejuízo maior ainda. Agora, uma pamonhinha vai... Tem muita caloria uma pamonha, não tem? Tem, uma pamonha tem muita... A gordura ali come frouxo, né? Isso, e para você fazer uma pamonha, você não usa apenas uma espiga de milho, né? E nem alguma das pessoas não fica somente na pamonha. É uma pamonha, um cachorro-quente, é um espetinho, é um caldo, é uma chica doida. No final das contas, no final da noite, a quantidade calórica foi enorme. Fora uma cerveja que às vezes a pessoa ingere, algum refrigerante, sucos industrializados. E tem aqueles amigos que falam assim, não, é só hoje. É só hoje. E nesse vai hoje, quando vê, foi o mês inteiro. Então, porque quando a pessoa gosta demais de uma festa junina, ela acaba indo em mais de uma ao longo do mês. Agora, esses produtos, essa comida que é oferecida nessas festas agora
de São João, São Pedro, tal, festa junina. Elas são muito calóricas, elas engordam mesmo. Elas engordam se você também vier de uma alimentação bastante errada ao longo do tempo. Vamos supor, Antônio, algumas das pessoas fazem muito o seguinte: eu vou na festa junina à noite, então ao longo do dia não vou comer nada. É a coisa mais errada que a gente faz. O ideal é comer ao longo do dia normalmente, faz o café da manhã, um lanche pela manhã, o almoço e assim no decorrer do dia, para quando chegar no horário da festa junina, ingerir uma menor quantidade, não sair comendo tudo que vê pela frente. Então o importante é sim fazer todas as refeições ao longo do dia e à noite para a festa junina sem problema nenhum, para você ter um controle, até porque os alimentos, igual o senhor falou, é realmente muito calórico que é servido em festa junina. Escuta, vamos para o intervalo comercial e depois dar umas dicas aí para maneirar a barra para não engordar muito, porque julho está chegando. É um minutinho só, eu volto já. Eu estou de volta conversando com Carolina Chaveiro da Silva. Ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva. E nós estamos falando sobre festa junina. E é nessa hora, nessa época aqui, que a turma sai um pouco dos trilhos. E a mulherada fica doida. A vontade de comer é muito grande e a mistura que faz é maior ainda. E Exatamente. Aí, feita a mistura, aquilo que eu falei no bloco passado, o buchinho incha, né? O bucho incha, principalmente no horário noturno. O que acontece? Pode ter também uma indigestão, porque acaba tendo alimentos ácidos, alimentos neutros, e isso no estômago acaba fazendo com que tenha uma azia. A pessoa fique com aquela queimação, pode vir um refluxo noturno. Então, todo esse prejuízo pode ser acarretado. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é realmente com essas misturas, porque o estômago é como se fosse um balão. Então, nesse processo de ingestão de alimento, de ingestão de líquido, o estômago vai dilatando, vai ficando maior ainda e o suco gástrico vai subindo pelo esôfago. É onde que tem o refluxo e a pessoa pode passar mal à noite. Agora, a pessoa mesmo, tem uns aí que a maioria faz regime e tal, mas não aguenta. Ele come mesmo, nem um pedacinho disso, um pedacinho daquilo, um pedacinho daquilo outro. Quanto tempo o organismo demora para absorver isso aí e depois voltar ao normal, ao que era, por exemplo? Se for uma pessoa saudável, Antônio, a gente fala que o nosso corpo tem memória. E nessa memória, em torno de 12 horas, de um dia para o outro, ele já se recuperou. Já se for uma pessoa sedentária, acaba tendo um acúmulo de gordura maior e esse acúmulo de gordura vai ao decorrer do tempo, porque ela não vai praticar atividade física, ela não vai ter uma alimentação correta, com uma quantidade de frutas e verduras adequadas. Então, a gente tem que muito olhar o indivíduo. Cada indivíduo é de uma forma. Então, caso a pessoa seja sedentária, tenha uma alimentação inadequada, ela pode ficar até 2 meses, 1 mês com essa retenção de gordura, principalmente gordura abdominal. Se for uma pessoa ativa que faça uma alimentação correta, em torno de 12 horas ela já conseguiu estar retomando o metabolismo normal sem problema nenhum. No caso de uma mulher, por exemplo, uma mulher vaidosa, que quando ela olha a celulite, ela quer morrer, né? Existe, assim, essas festas juninas, essa alimentação prejudica muito essa parte? Se ela for 1, 2 vezes ao mês, não há prejudicação nenhuma. O que a gente tem que tomar cuidado e ver realmente, Antônio, é que o nosso corpo tem que ter um equilíbrio. Lógico que uma vez ou outra pode se sair da dieta, igual nessas festividades, não tem problema nenhum. O maior perigo é quando você vem de uma alimentação inadequada, uma falta de atividade física. Então, tudo isso traz prejuízo. Caso você tenha uma alimentação super adequada, tenha uma atividade física ativa, não é uma refeição no período noturno, vamos dizer, uma pisada na jaca que vai trazer malefícios, que vai aumentar a celulite. Mas tem que maneirar, né? Tem que maneirar, mas não é isso que vai trazer celulite. Tudo vem de um histórico da pessoa. Outro dia eu fui a um evento aí, uma festa junina, que eu fui convidado, e tinha, assim, 2 mesas depois da minha, tinha um senhor lá comendo pamonha e bebendo cerveja. Eu fiquei imaginando, é a tal da bomba de efeito retardado. Eu acho que ele explodiu, viu?
Provavelmente, eu vou te dar certeza que sim. Principalmente se ele tiver ingerido algum outro alimento, um pé de moleque, que também tem uma quantidade de amendoim, e esse amendoim acaba afetando muito o trato gastrointestinal. Tem também leite condensado. Então, toda essa mistura traz bastante malefício. Não, o que eu vi foi só cerveja e pamonha. E a pamonha. Eu não sei quantas pamonhas ele comeu, mas pelo menos mais que duas foram. E cerveja foram bastante. Pamonha calórica, cerveja mais ainda, então provavelmente deve ter um prejuízo grandíssimo. Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa e, como sempre, elucidou bem aí esse tema de agora das festas juninas. Portanto, cuidado, coma, mas coma devagar. Obrigado. Obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino com a seguinte mensagem. Há 3 coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada Goiânia. Domingo Frutos da Terra. A música da gente, a nossa cozinha e humor. Frutos da Terra, domingo às 10 da manhã.